Irmãs e irmãos, iniciamos o tempo chamado do Advento, 4 semanas que preparam o Natal de Jesus, a comemoração do Natal de Jesus. Nós temos sempre esta simbólica da coroa do Advento, 4 velas que representam os 4 domingos do Natal, do Advento, desculpem, e começamos logo por acender a primeira. É um bocadinho de luz que começa, que desponta como sinal de esperança, sinal de que estamos em expectativa, estamos vigilantes, estamos em reflexão, estamos em oração, estamos em meditação para essa comemoração que é o nascimento de Jesus, o Natal de Jesus, que afinal é o Natal da humanidade, é a renovação de todas as coisas em Cristo e em Deus, no projeto de Deus. Então a liturgia hoje aponta-nos alguns elementos fundamentais para que esta preparação seja um momento que se revista de alguma seriedade, alguma verdade. E começa logo o profeta Jeremias a nos falar que surgirá, ou que vai germinar da estirpe de Davi, ou da linhagem de Davi, um rebento, e que tem uma palavra muito importante, muito atual, aliás, atual em todos os tempos, que é um rebento de justiça. Porque ele vai exercer, esse rebento vai exercer o direito e a justiça. É interessante esta palavra, este anúncio, porque, afinal, aquela realidade que nós vamos comemorar e celebrar tem a ver com a vida, tem a ver com a existência, tem a ver com a sociedade, tem a ver com a forma como nós nos estruturamos. E se andamos mergulhados na injustiça, na desigualdade, na marginalização de alguns, na exclusão de alguns, por tantas e tantas circunstâncias que a vida oferece, então é sinal que ainda não se implementou um reino, uma forma de governo social onde todos tenham lugar e vez, onde todos estejam integrados, onde todos tenham dignidade, onde todos estejam saciados de justiça. E é esse anúncio que nós renovamos outra vez, este ano, no Advento, no Natal, renovamos essa esperança, renovamos essa expectativa de que, de facto, almejamos, ansiamos, estamos cheios de vontade de que surja, de facto, um reino onde a justiça e a prática do bem comum esteja bem visível, seja muito forte no coração e no viver de cada homem e de cada mulher. E então renovamos, de facto, esta perspectiva, renovamos a esperança com este conteúdo, com esta luz, com este ideal, com este sonho, com este desejo, com esta vontade, que é a vontade de Deus e que nós transportamos para o nosso coração, para que se torne também a nossa vontade, o nosso desejo, e que não nos prenda, nada nos prenda, nem o comodismo, nem os tempos de pandemia, nem, digamos, estas regras que nos maçam, que ainda nos maçam mais, mas pelo contrário, ganhamos esperança, ganhamos força interior para lutarmos, para sermos aqueles que contribuem, não aqueles que atrapalham, não aqueles que puxam para trás, porque muitas das consequências que estamos agora a sofrer vêm precisamente daí, que há muita gente ainda a atrapalhar, há muita gente a puxar para trás, em vez de puxar para a frente, em vez de se pôr na linha da frente, colaborando, participando, dizendo eu estou aqui para me cuidar e assim cuidar também dos outros. Há um ditado africano que é muito interessante, só somos pessoas com as outras pessoas. É muito bonita esta mensagem. E o tempo do Advento é o tempo em que nós tomamos consciência disto, de que de facto somos gente com toda a gente. Somos pessoas com as outras pessoas. Fazemos-nos pessoas na medida em que convivemos com pessoas. E esta consciência é muito importante. E o Advento e Natal servem para tomar a consciência disto, de que eu sou alguém com os outros. Eu sou pessoa na medida em que tenho a consciência de que à minha volta existem outras pessoas. Se eu preciso de cuidado, também elas precisam.
E que hoje, o tempo em que nós vivemos, é o tempo do grande desafio, em que eu realmente tomo consciência de que, me cuidando, estou a cuidar dos outros. Estou a colaborar, estou a participar. Nós sabemos que há cientistas que estão a trabalhar para debelar esta pandemia, estes contágios terríveis, mas também nesta retaguarda é importante que os cidadãos tenham energias positivas, não entrem num caminho negacionista, como temos encontrado tantas pessoas, que por causa do mediatismo, por causa das confusões de informação que vão surgindo, às vezes aparecem na linha da frente e fazem estrondo, fazem muito barulho, negando e, eventualmente, não participando de forma positiva na luta que é preciso travar, todos nós, todos os cidadãos, que é preciso travarmos para debelarmos esta pandemia e criarmos, de facto, uma estrutura social que nos dê garantias de estarmos bem e de podermos conviver verdadeiramente como nós desejamos, uns com os outros, com dignidade e com verdade. Outra ideia depreende-se do texto de São Paulo aos Tessalonicenses, que é um texto que faz um apelo a que nós revestamos o nosso coração com Cristo. Porque este tempo que nós agora iniciamos é profundamente cristológico. É o tempo de Cristo, é o tempo da comemoração do nascimento de Cristo, em que há um Deus que veio do céu à terra para se fazer um como nós, o Emmanuel, o Deus conosco. E por isso o grande apelo é este também, que São Paulo faz e que se torna hoje tão, atual, tão premente, tão urgente. Vamos revestir o nosso coração de Cristo, para nós tornarmos conscientes do que é o direito e a justiça, o que é a lei, que naquele contexto de Jeremias era provavelmente anunciado num contexto de corrupção, onde a lei era só para alguns e criava vítimas, de modo especial os mais frágeis, os pobres, as viúvas, as crianças, que eram marginalizados, que eram postos de fora, explorados, massacrados pelos poderosos. E então o apelo, o direito e a justiça, para que de facto a lei, e então nos sistemas democráticos, que é aquele que nós vivemos, onde a lei é para todos e ninguém está acima da lei. E então que a lei não seja instrumentalizada para roubar, para ser corrupto, para ser desonesto, para tirar o pão da boca dos outros, para violentar e violar o bem comum, o erário público, aquilo que é de todos. Portanto, quando estas coisas acontecem, de facto, falta esta consciência de que aquilo que Cristo fez ainda não inspira toda a gente, ainda não põe toda a gente a pensar que, de facto, nós somos um com todos e que temos que respeitar aquilo que é de todos, a nossa casa comum, a realidade onde nós passamos, o nosso trabalho, a consciência que isso nos deve dar da responsabilidade, da honestidade, da verdade das nossas ações e das nossas opções e das nossas escolhas. Portanto, não pode ser um jogo de interesse para ganhar dinheiro, para se tornar mais importante do que os outros, para me tornar acima dos outros, dominador dos outros. Ora, essa lei não pode imperar, não pode ser mais forte do que a lei da fraternidade, da honestidade, da verdade, da justiça, exatamente como falava Jeremias e como também apela, de facto, São Paulo nesta passagem da carta aos Tessalonicenses. O Evangelho parece um pouco assustador logo no início. A primeira parte fala das forças cósmicas, as forças da natureza, o que poderá acontecer, o sol apagar-se-á, as estrelas apagar-se-ão. Portanto, toda essa movimentação que faz parte da movimentação da natureza e do cosmos poderão acontecer e poderão deixar-vos amedrontados. E poderá ser um sinal de que, de facto, o fim está próximo. Mas isso não é o mais importante, que logo a seguir, a segunda parte do Evangelho relativiza toda essa mensagem que parece assustadora. E ela reveste-se de um apelo e de um estilo, digamos, literário e no estilo discursivo, que é um apelo à conversão, um apelo à mudança, à reconciliação, à purificação do coração. Porque logo a seguir vai dizer assim: tende cuidado convosco. Esta é a palavra-chave, é a frase-chave do Evangelho. Os maiores inimigos podem estar dentro de nós.
E nós às vezes até pensamos que estão fora, podem ser os outros, que dizem mal de nós, que eventualmente têm inveja de nós, que têm ciúmes de nós, que são assim, que são assados. A gente vai qualificando e arranjando uma série de preconceitos para definirmos aqueles que estão fora de nós. Mas o apelo é este: tende cuidado convosco. Não é tende cuidado com os outros, não, tende cuidado convosco próprios, com vós mesmos, porque dentro de vós é que surgem os piores contravalores. E então acaba por nomear devassidão, empreguez e todas as preocupações da vida. A ganância, o rancor, o espírito de vingança, o querer mal ao outro, o desejar o mal do outro, de facto surge, é dentro das pessoas, é dentro do coração, é na interioridade. Então, nesse lugar, para que os corações, é uma expressão também muito interessante, para que os vossos corações não se tornem pesados. E de facto, um coração carregado de ódio, carregado de inveja, carregado de tudo aquilo que é uma estrutura e que é uma dinâmica que leva o querer a destruição à sua volta e a destruição dos outros, é um coração pesado e que precisa de se tornar leve. E então o apelo à conversão, à reconciliação. E logo a seguir vai anunciar aquela palavra-chave, ou então estas palavras-chave que são do tempo do Advento: e vigiai e orai em todo o tempo. E está alerta, estai alerta, estai vigilantes, reflitam, rezem, orem, portanto concentrem-se no que é importante, recentrem o vosso coração naquilo que realmente salva, naquilo que faz o bem, naquilo que constrói a felicidade. Então que este apelo de facto comece logo no início do Advento e que seja o apelo à interioridade, à reflexão, à vigilância para que o bem possa surgir, para que a luz se possa acender no coração de todos nós e nós nos tornemos positivos e anunciadores de coisas positivas, coisas que alegram, coisas que fazem felizes, e que a nossa vida de facto seja essa luz que ilumina a vida, que é fermento no meio do mundo, da sociedade, da família, do lugar onde nós trabalhamos, e que de facto essa prática seja esta realidade concreta que nos torna verdadeiros cristãos, revestidos de Cristo, e não temos vergonha disso, mas afinal temos a preocupação de ser sinal, verdadeiro sinal desta luz que ilumina, que faz o bem, que provoca para a felicidade, porque é isso verdadeiramente que Deus quer. E para ser verdadeiro Advento e verdadeiro Natal a acontecer hoje, para que não sejam palavras em vãs, para que não sejam momentos em vãos que passam por nós assim ou de leve, mas que ficam porque nós realmente quisemos ficar com aquilo que era importante, que aquilo que era essencial, porque nos faz feliz e queremos também que contribua para o bem e para a felicidade de todos os nossos irmãos.